Graça e paz, meus irmãos, é mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá para nós estudarmos mais uma lição da Palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. E hoje nós vamos estudar a lição 6 da nossa revista Palavra e Vida, da vida de Paulo. O autor é o pastor Exaltino Gomes Coelho Filho e o tema é culpado ou inocente? Será que nós vamos ter um tribunal aqui hoje na lição? Com certeza nós vamos entender o que é culpado ou inocente na questão teológica, na questão do texto do apóstolo Paulo aos Romanos, e nós vamos ler alguns textos de Romanos que vão falar sobre essa questão, culpado ou inocente. No desenrolar da lição você vai entender, né, meu querido acompanhante desse vídeo, na verdade aquilo que nós vamos desenrolar nessa sexta lição. O texto é Romanos 3, 21 a 24, nós temos também o texto de Romanos 28 a 30 e o texto de Romanos 5, de 1 a 9. Né? Eu não vou falar o tema agora, nós vamos, eu falei o tema do culpado ou inocente, mas nós vamos entrar num tema mais centralizado. E aí nós vamos entender melhor o desenrolar dessa lição. O texto básico que a gente vai trabalhar é Romanos 5, de 1 a 9, na versão King James, que é uma versão americana, mas é claro que será em português, né? Já temos a versão King James da Bíblia em português, e nós vamos então estar lendo o texto da Palavra de Deus em Romanos 5, de 1 a 9, que diz assim: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem também temos acesso pela fé a essa graça, em que estamos, e nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação opera a paciência, e a paciência, experiência, a experiência, a esperança, e a esperança não se envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Versículo 6. Porque quando ainda não tínhamos força, Cristo morreu no devido tempo pelos ímpios. Porque apenas um justo morrerá. Ainda assim, por um homem bom, alguns até ousariam morrer. Mas Deus elogia o seu amor para conosco, pois, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vamos orar, meus queridos irmãos. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós estamos na sexta lição da nossa revista, na primeira parte dessa lição, e essa lição é um tanto quanto auspiciosa. É uma lição, Senhor, que nos encanta pela beleza da profundidade teológica que o apóstolo Paulo nos apresenta nessa lição, mas que nós vamos apresentar com muita simplicidade para que todos aqueles que estão nos acompanhando nesse vídeo, nossos seguidores, possam de alguma maneira, Senhor, entender, ó Pai, a profundidade da palavra bíblica e entender o que é culpado ou inocente em Romanos, no sentido teológico, na visão do apóstolo Paulo. E, ó Deus, peço que o Senhor ilumine as mentes e os corações que estarão nos ouvindo. Repreende também, Senhor, essa Covid-19 e, ó Deus, esteja nos dando, ó Deus, poder, força e alegria. Repreende também todas as enfermidades e moléstias que têm atingido o teu povo no nosso tempo. Nós precisamos da tua bênção, da tua graça e da tua presença. Conduze-nos, ó Pai, nessa primeira parte da lição. Nós rogamos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. E você também, meu irmão, diz amém. Vamos então à nossa lição. A doutrina, então, que nós vamos trabalhar nessa questão do culpado ou inocente é a doutrina da justificação pela fé. Nós falamos na lição passada que nós trabalhamos a questão da reconciliação, que a reconciliação, a justificação pela fé é uma doutrina muito importante, conjuntamente com a doutrina da reconciliação. Então, no capítulo 5, nós estudamos a doutrina da reconciliação no pensamento de Paulo, e agora nós vamos trabalhar com mais profundidade a justificação pela fé. Essa doutrina marcou aquele homem que trouxe a reforma, homem chamado Martim Lutero,
que quando por ocasião, né, de 1500 Martim Lutero fez a reforma protestante, e através dessa doutrina da justificação pela fé, do estudo da carta aos Romanos, que Martim Lutero teve a sua fé revolucionada pelo Espírito de Deus, que tocou profundamente na sua vida e clareou a sua mente, iluminou a sua mente, iluminou o seu coração para entender essa doutrina da justificação pela fé. E nós vamos então mergulhar nesse momento, nessa doutrina que foi a doutrina que no pensamento de Martim Lutero provocou ou produziu a reforma protestante. Mas antes de ela ter passado pelo Martim Lutero, o apóstolo Paulo a abordou, o Senhor Jesus também mostrou claramente nas suas doutrinas que a justificação pela fé é uma base profunda, e nós vamos ver através dos textos bíblicos, né? Essa questão de que o justo viverá pela fé. Desde o Antigo Testamento nós já tínhamos esse versículo, né? Já transitando na palavra de Deus, mostrando que a fé é muito importante para a justificação. E o que é justificação? Quem é que é culpado ou inocente? Vamos então entender essa doutrina? Essa doutrina, ela está em vários textos, como nós falamos da Bíblia, mas no pensamento de Paulo aqui na carta aos Romanos, nós vamos ver vários textos que vão falar sobre ela. Em Romanos 1, 16, 17, diz assim: porque não tenho vergonha do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, porque nela é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então vemos claramente que essa doutrina da justificação pela fé é a doutrina de Deus que nos foi revelada para que nós possamos crescer de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Nós também temos essa doutrina em outros textos que eu vou deixar para você aqui, é Romanos 3, 21 a 24, Romanos 5, de 1 a 9, que foi o texto que a gente leu no início, Romanos 8, 28 a 30, 1 Coríntios 6, versículo 11, e Gálatas 2, 16 e Gálatas 3, 24. Então são esses versículos que a gente pode encontrar Paulo falando sobre essa questão de que o justo viverá pela fé. E na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, nós temos o autor de Hebreus repetindo de novo essa ideia: o justo viverá pela fé. É muito lindo, meus irmãos, essa doutrina da justificação pela fé, mas nós vamos abordar essa doutrina a partir do pensamento do apóstolo Paulo. Paulo já expressara na sinagoga de Antioquia da Psídia a ideia dessa doutrina. Em Atos 13, 39 diz assim: e por ele todos os que creem são justificados de todas as coisas das quais não pusestes ser justificado pela lei de Moisés. Esta é a diferença fundamental entre os protestantes e os evangélicos e o catolicismo. Como uma pessoa pode ser perdoada, justificada ou aceita. Nós cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto o catolicismo, o homem é justificado pelas obras administradas pela igreja. Então, a justificação pela fé vem por meio de Jesus Cristo. Mas na igreja católica, eles acreditam que a justificação pela fé vem por meio da administração das obras da igreja. Então, essa teologia é um pouco diferente. As obras aqui não são ações e atos pessoais, mas o agir da igreja católica. Então, por exemplo, o que justifica? A própria ação, o próprio procedimento da igreja católica. Então, se você é fiel à fé católica, se você é fiel, né, a tudo aquilo que é praticado ali, então, para a igreja você está justificado por Deus. Mas nós cremos que a nossa justificação não vem por meio da igreja, ela vem por meio de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Nós cremos na justificação e podemos chamar também de absolvição. Justificação nada mais é do que o ato de Deus absolver o homem. O homem estava condenado por causa do pecado, mas uma vez que a gente aceita Jesus Cristo, Jesus então bate o martelo e declara que esse homem está justificado, que esse homem, crendo em Jesus Cristo e no sacrifício vicário de Jesus,
na crucificação de Jesus, na ressurreição de Jesus, na segunda vinda de Jesus, na pessoa de Jesus, ele então é absolvido pelo nosso Deus, né? Então, a fé é uma necessidade, né? A fé vem a nossa fé deve ser em Cristo e não praticamente no clero, né? Diretamente da igreja de Roma se afirma seu papel como ministradora da salvação. Então, a Igreja Católica, ela acredita que ela é que administra a salvação, né? Ou seja, ela afirma que ela tem um papel como administradora da salvação. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos na justificação por meio de Cristo. Então, no primeiro ponto diz assim, mas o que é a justificação? No dicionário, justificação é o ato de justificar. O termo hebraico, tzadak, é o que significa tornar reto. Então, justificação é quando eu pego alguma coisa que está torto e faço ele ficar reto. É isso que Deus faz conosco. Nós estávamos tortos por causa do pecado e Deus nos faz ficar retos na sua justiça. Justificação também, o termo corresponde ao sentido jurídico e ela quer dizer absolver, declarar inocente. Ou seja, Deus nos declara inocente a partir de Cristo. E absolver, justificar, é o oposto de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus e ser absorvido. A doutrina da justificação, então, trata desta questão. Como o pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? É a pergunta que eu e você fazemos, né? Se nós pecamos, nós estamos condenados. E se estamos condenados, estamos perdidos. Mas como um pecador condenado e perdido pode ser justificado por Deus? É isso que nós vamos entender. Somos pecadores? Somos pecadores. Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos, exceto Jesus Cristo. Todos os homens, exceto Jesus Cristo, pecaram, né? E carecem da glória de Deus, precisam de Deus, precisam da glória de Deus, precisam da graça de Deus, precisam da salvação de Deus. Todo homem precisa da graça de Deus e da salvação de Deus. Todos estamos condenados por causa do pecado. Romanos 6,23 diz assim, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a grande pergunta é, como ser absolvido por Deus? Como ser justificado por Deus? No ponto 2, ele diz, a teologia explica. Ou seja, a teologia explica como nós podemos ser absolvidos por Deus, como nós podemos ser justificados por Deus. Teologicamente, o termo justificação é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que se repulta retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, Deus nos declara justificados. Deus nos declara absolvidos de todos os nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Há uma ilustração que dizem que Satanás apareceu para Martim Lutero e abriu um pergaminho que era enorme. E aquele pergaminho, o diabo diz assim, tá vendo aqui, Martim Lutero? Aqui estão os teus pecados. E Martim Lutero ficou, mas quais? Aí o diabo falou, você pecou isso, você fez isso, você fez isso. E por horas o diabo foi lendo os pecados de Martim Lutero. E disse, Martim Lutero, você pode falar de Jesus, mas você está condenado, porque o diabo é o nosso acusador. Martim Lutero falou assim, eu tenho uma caneta aqui. E a caneta de Martim Lutero, ele assinou, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Meus irmãos, Martim Lutero sabia da justificação pela fé. Ele sabia que o sangue de Cristo foi derramado para perdoar os nossos pecados. Então, a nossa justificação, a nossa absolvição diante de Deus, não são feitas pelas nossas boas obras, mas pela obra
de Jesus Cristo, pela obediência de Jesus Cristo, a lei de Deus, derramando o seu sangue em favor de todo aquele que crê, de todo aquele que é pecador, para que esse pecador possa ser absolvido, possa ser justificado, possa alcançar a salvação. Em Romanos 3, 23 a 26 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados livremente por sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus se propôs a ser uma propiciação pela fé em seu sangue, a declarar sua justiça para a remissão de pecados, passados pela tolerância de Deus. Declarar, digo, neste momento, a sua justiça, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, que ele morreu na cruz para nos salvar, Jesus então passa a ser o nosso justificador, e ele faz com que nós sejamos justos, não justos pela nossa justiça, mas justos porque fomos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse primeiro texto, Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, no versículo 24, sendo justificado livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus. No versículo 25, ele diz que isso acontece por meio da fé, a quem Deus se propôs a ser uma propiciação pela fé em seu sangue, a declarar sua justiça para a remissão de pecados passados pela tolerância de Deus. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos, ou seja, Deus perdoa, Deus limpa, Deus purifica-nos de todo pecado. Deus é o agente e ele propôs, e por sua graça e por sua paciência, ele é o nosso justificador. O homem não pode ser absolvido pelas suas obras ou por si mesmo. Ele só pode ser absolvido diante de Deus e pela graça de Deus. Então, Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo e confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Nós podemos ver mais claramente isso em Romanos 4, 5 a 8, que diz assim: mas ao que não pratica, mas crê naquele que o justifica, o ímpio, sua fé é imputada à justiça. Mesmo que Davi também descreva: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras. Dizer: bem-aventurados cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, 5 a 8. Então, em Cristo, nossos pecados foram perdoados e cobertos. Em Cristo, os nossos pecados não serão imputados, tributados a nós, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E não importa o pecado que você tenha cometido ou que eu tenha cometido. A Bíblia diz: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 9. Então nós podemos ser perdoados pelo Senhor. Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas porque temos fé em Cristo Jesus. Podemos citar também Romanos 5:1, que diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Então, quando Cristo nos absolve pela fé que temos na sua que ele foi crucificado, morto e ressuscitado por nós, e nós confessamos com a boca e cremos com o coração, somos justificados. E quando essa justificação acontece, você sente, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, aquela paz interior, aquela paz que excede todo entendimento, a qual Paulo diz em Filipenses 4:6, ele vai guardar o nosso coração e o nosso sentimento em Cristo Jesus. Então você pode experimentar essa fé se você entregar sua vida a Jesus Cristo, se você confessar os seus pecados, não a pessoa nenhuma, não a padre, não a pastor, mas confessar os seus pecados diante de Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, para que tu sejas o meu Salvador. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, eu peço a ti que o Senhor me salve. Nesse momento, Deus vai justificar, vai escrever o seu nome no livro da vida, e ele vai estar nesse momento promovendo a paz que excede todo o entendimento, e você vai sentir o derramar da graça, o derramar da paz, o derramar do Espírito sobre a sua vida, e você nunca mais vai ser o mesmo. Há muitas músicas, muitas canções que diz: eu jamais serei
o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira prosseguirei e eu jamais serei o mesmo. Não, nós não vamos ser mais o mesmo, porque estamos em Cristo Jesus, fomos justificados por Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós deixamos de ser réus e passamos a ser absolvidos pela sua graça. Em Romanos 5,18 diz assim: portanto, como pela ofensa de um juízo, todos os homens foram condenados, mesmo assim, pela justiça de um, Cristo, o dom gratuito veio sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, por meio de Jesus Cristo, o dom, o presente, o Espírito Santo é dado a todos aqueles que creem. Nesse texto fica bem claro que a obra de Cristo, que se tornou o ato da justificação, isto é, ela nos declara isentos das culpas dos nossos pecados. Cristo nos lava, nos limpa e nos purifica de todo pecado. Em Jesus nós temos o perdão dos pecados, por isso que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E se você quer perdão para os seus pecados, entregue hoje a sua vida a Jesus, confesse seus pecados somente a Jesus e peça-lhe o perdão, a graça e a salvação, e Ele vai visitar você aí onde você estiver, na poltrona, no sofá, na sua cama, no presídio, aonde quer que você esteja, o Senhor vai visitar você com a sua paz e a sua graça. Em Jesus temos o perdão dos nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. Tito 3,7 nos diz: sendo justificados por sua graça, devemos ser feitos herdeiros de acordo com a esperança da vida eterna. Justificação, então, pode ser resumida: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Em Cristo Jesus, você e eu somos declarados inocentes dos nossos pecados, porque Ele nos ama. Em Romanos 4, de 5 a 8, nós podemos verificar esse perdão, esse cobrir de pecados e essa não imputação dos pecados. Diz assim: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé é imputada à justiça. Mesmo que Davi também descreva: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras. Dizer: bem-aventurado cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. E quem é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado? Aquele que entrega a sua vida, a sua alma e o seu coração a Jesus Cristo. O Senhor não imputa, não condena, o Senhor não declara condenado, o Senhor absolve, o Senhor recebe, o Senhor ama e o Senhor leva para o céu. Lembra do ladrão da cruz? Lá estava o ladrão da cruz, o outro estava zombando de Jesus, mas aquele que estava ao seu lado disse assim: não temes a Deus, nem mesmo diante dos seus pecados, porque nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas esse homem não fez nada, ele não teve pecado nenhum. E diz o texto que ele vira para Jesus e diz: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus disse: na verdade te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus perdoou o pecado daquele homem no último momento da sua vida. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E se você quer um dia estar com Jesus no paraíso, é necessário que você entregue a sua vida a Jesus hoje, porque Jesus perdoa os nossos pecados. Meus irmãos, nós estamos terminando a primeira parte da lição. Na segunda parte nós vamos ver um juiz, um tribunal e um réu. Na parte 4, quais são os efeitos da justificação ou da absolvição de Deus, e a conclusão, e para pensar e agir. Que Deus nos abençoe. Espero você na próxima lição, na próxima parte dessa sexta lição, em nome de Jesus. Deus abençoe, meu querido irmão. Fica na paz do Senhor.